Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Arena Ambiental. Hoje com um tema muito latente na sociedade, que é a escassez hídrica. A gente vai falar com o geólogo Lucas Brito. Ele também é mestre em geologia, especialista em escassez hídrica. E para começar essa conversa, eu já gostaria de fazer a seguinte pergunta: o que é escassez hídrica? Como ela se caracteriza? Olá pessoal, eu sou o Lucas. Então, escassez hídrica é um conceito muito relacionado. Muitas pessoas relacionam diretamente a falta de água, a falta de precipitação, o que não está necessariamente errado, mas ela também vai estar muito associada principalmente às formas de gestão e à disponibilidade hídrica naquela bacia, olhando do ponto de vista econômico e social também. Então, por exemplo, você pode ter uma região, como acontece em muitas comunidades amazônicas, que a gente está no meio da Amazônia, numa região que chove bastante, que tem rios muito caudalosos, mas a população não tem acesso à água por falta de investimento em infraestrutura que garanta fontes de água para essas pessoas. Então, a escassez hídrica ela vai estar conectada principalmente com esses três pontos. A gente fala muito sobre ESG, ambiental, social e governança, então a escassez hídrica ela conecta com isso, porque ela olha para o ambiental, olhando para a qualidade, quantidade de água que vai estar disponível, para o social, olhando muito para as pessoas que vão estar envolvidas naquilo e para os usos daquela água, não só residencial, mas também produtivo, e governança, olhando para os métodos de gestão que vão estar sendo aplicados para poder garantir que os investimentos necessários vão estar ocorrendo e que a divisão desse bem, desse recurso hídrico, vai estar acontecendo de forma proporcional e que garanta abastecimento de água para todas as finalidades. Lucas, eu li, se eu não me engano, há 2 semanas atrás, que a própria ONU disse que a gente entrou num período de falência hídrica, né? Você acha que as mudanças climáticas elas estão alterando os padrões, né, de secas, de escassez hídricas? Falando especificamente do Brasil, da sua experiência no Brasil. Drasticamente, porque as mudanças climáticas elas estão aumentando muito a frequência dos eventos extremos, ou seja, secas prolongadas ou chuvas muito caudalosas em um tempo de concentração muito baixo, que faz com que venham realmente grandes enxurradas, e as cidades da forma como se desenvolveram no Brasil, elas não olharam para essa resiliência hídrica, ou seja, a gente não tem áreas de infiltração, né, a quantidade de áreas de infiltração necessária para absorver essa chuva que vem num volume muito alto. A gente também não tem nenhum tipo de gestão muito integrada, isso olhando um contexto geral a nível de Brasil, de gestão muito integrada, que consiga olhar para a disponibilidade de água durante os períodos de seca prolongada, as fontes ainda não são tão diversas quanto deveriam ser. Então, olhando para todo esse contexto, olhando para a forma como as áreas de infiltração elas vêm se reduzindo ano contra ano, seja através da expansão urbana, da mudança de ocupação do solo, seja também através de desmatamento. O consumo de água ele não baixa, ele aumenta muito ano contra ano, seja porque a população aumenta, seja porque as percas nos sistemas aumentam também, ou seja porque a atividade industrial e agrícola, que são os principais consumidores, aumenta também, e falta essa gestão para poder olhar para o futuro. Eu acho que a gente ainda olha de forma muito reativa, enquanto Brasil como um todo, a gente espera a crise chegar para poder pensar em alguma solução, e a gente não está trabalhando a nível contínuo. Então, por conta disso, eu acho que essas mudanças climáticas, que foi o que a ONU trouxe no estudo deles, afetam muito diretamente na disponibilidade hídrica e na segurança hídrica da população como um todo. Agora, Lucas, uma dúvida aqui, né? A gente não estamos falando das mudanças climáticas, estamos falando da escassez hídrica, né? Mas, para além das mudanças climáticas provocadas pelas ações dos homens, né? Quais outras ações, né? Quais outras práticas que os homens fazem, né? Que podem provocar escassez hídrica de forma regional, por exemplo? Bruno, eu acho que principalmente a gente tem que olhar para nossas áreas, as áreas florestadas. A gente tem um código florestal bem robusto, que ele olha muito para a preservação das nossas áreas de preservação permanente, mas a gente ainda tem um problema muito grande na aplicação dessa legislação que a gente já tem.
Então, as nascentes elas vêm sendo desmatadas, as APPs de rios e outros corpos hídricos também vêm sendo desmatados, o que aumenta o assoreamento e diminui a quantidade de água que vai estar disponível. Além disso, existem outras coisas que se tornaram muito comuns no Brasil e que não deveriam ser comuns porque afetam esse uso comum dessa água, como, por exemplo, construção de poços artesianos sem a devida outorga para a perfuração de poço e para a utilização de água, que por muitas vezes, por mais que seja entre na categoria que muitos órgãos vêm chamando de uso insignificante, eles acabam afetando o aquífero e acabam afetando a disponibilidade geral de água. Além disso, no Brasil existe uma falha sistêmica muito grande que o planejamento urbano, territorial e também rural, ele não olha para as áreas de recarga desses aquíferos. Os aquíferos, eles possuem área de recarga e área de descarga, que a gente chama, que é a área onde a água infiltra principalmente a água e a área onde essa água desse aquífero vai estar escoando naturalmente em corpos superficiais. Então, o foco principal que deveria ser a preservação dessas áreas de recarga, de manter ou de executar soluções baseadas na natureza, olhando para a recuperação dessas áreas, para garantir que a água da chuva infiltre em boa quantidade, isso gere uma disponibilidade hídrica no longo prazo, ela não vem sendo respeitada. E aí, por conta disso, somando todos esses fatores, e claro, outros também, como percas de água, má utilização na agricultura, a gente já sabe que irrigação por gotejamento é extremamente útil e prático em várias culturas diferentes, mas ela é pouco aplicada. Eu acho que tudo isso soma de forma conjunta para poder fazer com que o papel do homem possa ser bem melhor na garantia da disponibilidade hídrica e da segurança hídrica. Ô, Lucas, vamos aproveitando aqui seu conhecimento, né? E ao pessoal de casa também, fazendo uma explicação. O Brasil tem uma percentagem muito alta da água doce do planeta. Só que no Brasil, para quem não conhece esse dado, a distribuição hídrica no Brasil ela não é homogênea, né? Então a gente tem concentrações diferentes dessa água no Brasil. Então há escassez hídrica, sim, no Brasil, em determinadas regiões. Mas, falando especificamente da escassez hídrica, quais os setores, né, da sociedade ou da economia que são mais afetados pela escassez, por essa falta de água, de disponibilidade de água? Então, Bruno, em resumo, todos. Eu acho que a escassez hídrica ela afeta todos os setores da economia. A partir do momento que a gente tem que olhar a água não só como produto material para algumas indústrias, como para a indústria de bebidas ou para aquicultura, para carcinicultura, mas ela também é necessária até para outras indústrias ou para outros empreendimentos que não usam a água dentro daquele produto final que vai ser comercializado, como, por exemplo, para a indústria de papelão. É necessário você ter água para poder fazer limpeza de piso, para poder fazer manutenção das áreas, para poder fazer a aplicação de algum CIP ou coisas desse tipo. Então, a partir do momento que a gente entende que existe um estado de escassez hídrica, a escassez hídrica ela não vai estar só associada à falta de chuvas. A gente sabe que pela distribuição geográfica do Brasil, existem regiões mais no semiárido, a gente tem regiões semiáridas e até áridas, como a gente reclassificou recentemente numa porção da Bahia, mas a gente também, em regiões que não são semiáridas, que não são áridas, como acontece aqui no estado de São Paulo, a gente também lida com a escassez hídrica justamente por conta da falta da quantidade necessária de água para toda essa atividade industrial que a gente tem aqui na região. Então, a gente precisa olhar de forma integrada como que a gente consegue garantir que haja uma governança desse recurso hídrico para poder fazer com que todos os atores eles consigam ter acesso a essa quantidade de água. O Ceará é um exemplo muito bom em relação a essa gestão nesse sentido, porque houve uma sequência de obras muito grandes, que é o chamado Cinturão das Águas, que interligaram todas as bacias hidrográficas do estado do Ceará, para poder garantir que haja uma comunicação entre essas bacias. E aí, todo ano, quando vem o período de chuvas, que é um período de chuvas curto, um volume de chuvas baixo, comparado com outras regiões do Brasil, esses aquíferos, essas regiões, elas são abastecidas nesses açudes, que são barragens,
mas localmente são chamados de açudes, e a partir daí, os comitês de bacias, que são formados por diversos agentes da sociedade civil, não é apenas o governo que vai estar ali, então você tem representantes das indústrias, tem representantes da agricultura, tem representantes da carcinicultura, da pesca, de vários setores, eles sentam para poder discutir qual que vai ser a alocação de volume dentro de cada bacia. E aí, a partir disso, é liberado o volume através de canais que interligam esses açudes para poder fazer um uso mais consciente. Qual que é o principal? Mas isso não garante disponibilidade de água para todo mundo. Por quê? Essas obras, elas estão interligadas principalmente nas regiões mais populosas dentro dos municípios. Então, por exemplo, assim, regiões rurais, que estão mais longe do centro da cidade, ou que estão mais distantes fisicamente dessas obras, elas não recebem ainda água encanada como deveriam. Então, você continua lidando com escassez hídrica justamente por conta dessas populações, que são populações pequenas, mas que são populações existentes. Todo mundo precisa de água para poder viver, para poder trabalhar, para poder, enfim. Então, essa gestão ela precisa também olhar para essas populações, para essas comunidades menores, para poder garantir acesso à água para elas. Então, acho que não basta apenas investir em obras de infraestrutura e investir numa governança participativa. Eu acho que quando a gente olha para a disponibilidade de água, a gente tem que olhar para todas as populações, para todos, todo mundo que está inserido dentro do território. Lucas, eu queria aproveitar essa explicação e conectar o nosso bate-papo ao bate-papo do Dr. Juan Azevedo, que ele falou sobre gestão de águas subterrâneas no semiárido. Está muito correlacionado, então eu deixo a dica aí para quem quiser também escutar um pouco da gestão de águas de subterrâneas no semiárido, né? Lá assistir esse outro vídeo. Voltando para o nosso bate-papo aqui, muito se fala em segurança hídrica, né? O que é esse conceito? Então, Bruno, o conceito de segurança hídrica ele vai estar muito ligado a um planejamento e a uma gestão contínua, olhando muito para esses pilares que acabaram virando moda, mas o que a gente tem que realmente olhar para poder fazer uma gestão mais eficiente de ambiental, social e governança. Então, como que a gente pode trabalhar de forma contínua, e não só durante crise, não só durante evento extremo, para poder garantir que haja disponibilidade de água na bacia para todos os fins e para todos os usuários. A gente tem exemplos a nível de mundo, por exemplo, como Israel, como na Espanha, que são países majoritariamente áridos e que não lidam com a escassez hídrica da forma como a gente lida no Brasil. Porque existe um investimento muito grande em tecnologia, em tecnologias de reuso, em agricultura por gotejamento, na redução de percas dentro do sistema hídrico. Então, assim, falta de chuva não é desculpa para a indisponibilidade hídrica. Com o nível de tecnologia, com o nível de conhecimento que a gente já tem enquanto sociedade, enquanto mundo, enquanto tudo que a ciência já desenvolveu até agora. Então, assim, a segurança hídrica vai estar associada a isso. Como que a gente pode trabalhar de forma contínua para garantir a disponibilidade de água em quantidade e em qualidade para todos os fins, para uma população de um território. Lucas, você já na resposta já me deu informações sobre técnicas, sobre procedimentos ou tecnologias, mas para pontuar novamente, né, o que você poderia falar de metodologias ou práticas para combater escassez hídricas, né, sem grandes obras, né? O que a gente poderia aplicar sem grandes investimentos para combater a escassez hídrica? Perfeito, Bruno. O grande caminho é o que a gente vem chamando muito de soluções baseadas na natureza. A partir do momento que a gente entende que a própria natureza ela já fornece essas soluções, que a gente perdeu elas, ou então a gente suprimiu elas ao longo dos anos, a gente começa a regenerar esses ecossistemas para poder garantir que não só haja o ganho biológico, claro, que é imensurável, assim, não tenho nem informação para poder falar do quanto que quão grande é o ganho em biodiversidade a partir do momento que a gente aplica essas soluções, mas também em relação à segurança hídrica. Então, por exemplo, em áreas rurais, existem técnicas muito
conhecidas, que já eram aplicadas, sei lá, há milhares de anos atrás pelos incas, que são o terraceamento. Então, a partir do momento que a gente faz curvas de nível em terrenos, por exemplo, para pastagem, e a gente constrói barraginhas também para poder segurar esse escoamento superficial, a gente aumenta a quantidade de infiltração de água e a gente garante que o produtor rural vai ter mais água disponível e que a bacia também vai ter mais água disponível, porque a gente aumenta essa quantidade de água que vai estar sendo segurada. Um outro caminho também, que a gente já conhece, que a gente já tem tudo na mão, a gente já tem uma legislação pronta para poder ser aplicada, é justamente através do nosso Código Florestal, através da recuperação dessas APPs e da regeneração desses sistemas, que a partir do momento que a gente preserva essas áreas, que a gente recupera essas áreas, que a gente aplica isso, e é muito legal porque no Brasil existem vários municípios e vários estados que aplicam um sistema de pagamento de serviços ambientais atrelado a isso, ou seja, se o produtor rural ele aplica a lei, que ele já deveria estar sendo aplicado, ele ainda é onerado pelo Estado por conta disso, a gente consegue fazer uma relação de ganha-ganha para a sociedade como um todo. Então, acho que o caminho ele vai estar muito ligado à recuperação dessas áreas e, principalmente, à aplicação de soluções práticas que vão estar garantindo essa disponibilidade de água nas bacias. E aí, olhando para o contexto urbano, a gente ainda consegue aplicar essas soluções baseadas na natureza, como principalmente através da construção de parques e da garantia de áreas de infiltração dentro das regiões urbanas. A gente vê as cidades crescendo de forma muito desenfreada, muitas vezes quando existe um planejamento urbano, o planejamento urbano ele vai estar mais ligado a questões logísticas, a questões territoriais de segmentação de território, de poder garantir que vai ter, sei lá, espaço suficiente para que haja tráfego de carros numa região que vai construir um condomínio, mas a gente está olhando muito pouco ainda para quanto de área verde que vai estar sendo preservada para poder garantir que haja absorção de água, principalmente durante os eventos climáticos mais fortes, que como a gente vem enfrentando com cada vez mais frequência. Lucas, ainda falando de escassez hídricas, mas mudando um pouquinho o foco ali, eu escuto muito falar de controle de perdas, né? Isso, controle de perdas nas cidades e para quem não sabe, talvez o sistema de abastecimento ele pode perder muita água, seja por uma infraestrutura precária, né? Você acha que de alguma forma fazer o controle de perdas a gente conseguiria combater a escassez hídrica? Com certeza. O controle de percas ele um dos caminhos muito grandes, muito fortes que a gente tem para poder fazer esse combate à escassez hídrica, além da governança, também é a diversificação das fontes de água para poder garantir que a gente vai estar utilizando múltiplas fontes e não vai estar dependendo de uma única fonte ou um único sistema. E o controle de percas ele é justamente uma fonte invisível de água. Por quê? É uma água que já foi captada, que já foi tratada e que durante a distribuição dessa água ela se perde através de vazamentos. A gente tem estudos que mostram que em algumas cidades essa perca total ela pode chegar até 50% do volume de água, ou seja, é uma água que está sendo perdida. Como a gente está falando de sistemas urbanos, então até a taxa de infiltração, de recuperação para aqueles aquíferos, etc., é muito pouca. Então não dá nem para pensar numa perspectiva tipo, a água ela está perdendo no sistema de drenagem, mas ela está voltando a ser infiltrada, está voltando para o sistema por conta disso. Então, a partir do momento que a gente também começar a olhar para esse sistema de percas, para poder garantir que fazer uma recuperação das redes de drenagem, fazer uma recuperação efetiva, para poder garantir que a gente vai estar, que a água que está sendo captada e tratada vai estar chegando em uma quantidade alta, pelo menos 95%, 90%, até o consumidor final, a gente garante sim que vai ter mais água. O marco de saneamento ele institui muito isso, e eu vejo muitas das concessionárias que foram surgindo no país, trazendo isso também como uma fonte, uma frente de trabalho. Mas pelo momento atual, assim que a gente está, o foco deles ainda está muito grande na garantia de novas fontes de abastecimento e menos na garantia da redução dessas percas. Lucas, você falou de governança. Eu queria entrar nesse assunto, nesse tema,
ele é delicado, ele é sensível, mas a gente vai falar aqui de forma mais soft, né? Então, ao seu ver, com a sua experiência, quais são as falhas no gerenciamento dos recursos hídricos, né? E os desafios, né, que a administração pública tem daqui para frente, né? Isso no contexto geral de Brasil, né? Não é pensando regional, né? Pensando, você citou o novo marco legal do saneamento, né? Mas quais são os desafios? Onde os gestores públicos deveriam olhar? Né? Uma resposta técnica sua. Boa. Então, quando a gente fala de governança, quando a gente olha para a disponibilidade hídrica, a gente não pode só olhar para o poder público. A gente tem que entender que a garantia e a disponibilidade de água, claro, o poder público ele é um grande agente para poder fazer essa garantia, para poder agir nesse sentido, até pelas ações que o executivo pode estar fazendo, mas principalmente olhar também para todos os cenários, todos os fatores que vão estar envolvidos naquilo. Então, indústrias, produtores rurais, a população como um todo. Então, a gente precisa olhar de forma macro para poder garantir que essa governança ela vai estar acontecendo de forma efetiva. No Brasil, a gente tem o Plano Nacional de Recursos Hídricos, que ele é de 97, então ele já traz a instituição dos comitês de bacias, que são justamente esses órgãos gestores formados por todos os agentes da sociedade. E aí, em geral, eles possuem um sistema de eleição em que os agentes, então, representantes da indústria vão ter que alternar entre cadeiras, representantes dos produtores rurais e etc. também vão ter que alternar, só que a forma como esses comitês eles vêm sendo instaurados está sendo muito lenta para a demanda que a gente está tendo e para os desafios que a gente vem enfrentando cada vez mais de forma mais intensa devido às mudanças climáticas. Então, acho que a gente já tem esse mecanismo ele já é instaurado, mas a gente precisa focar muito na execução disso, a gente precisa muito focar na execução da instalação desses comitês, para que esses comitês eles existam, eles tenham força, eles consigam olhar para os recursos hídricos de uma região de forma participativa, colaborativa e que garanta a disponibilidade de água para todos os usuários. O comitê ele possui várias responsabilidades, ele não é um agente do executivo que ele vai outorgar novos usos de água, mas através do que o poder executivo leva para o comitê, por exemplo, uma determinada região ela está com uma indisponibilidade de água muito grande por conta do volume de outorgas. O comitê ele pode deliberar na suspensão, por exemplo, de novas outorgas e na garantia de execução de soluções baseadas na natureza que façam com que garantam mais água nesse meio período. Os comitês eles possuem um sistema próprio de arrecadação, que os usuários de água, principalmente os maiores, a indústria e a agricultura, eles precisam fazer um pagamento de uma taxa para esse comitê, mas a gente ainda se perde muito em como que essas taxas vão estar sendo aplicadas. Claro, o comitê ele pode também fazer um investimento em infraestrutura cinza numa região, ele tem autonomia para isso, então ele pode perfurar novos poços, caso seja necessário, ele pode garantir rede de drenagem, caso seja necessário, para poder fazer o abastecimento em algumas regiões, mas ainda se perde muito em como que isso vai ser feito, ou em como isso vai ser executado de fato. Então, assim, a gente já tem um mecanismo de governança participativa muito bem instituído no país. Em algumas regiões funciona melhor do que em outras, mas ainda assim a gente está andando a passos muito lentos do que deveria estar andando. Ô, Lucas, e agora, né, a gente falou sobre governança, né, sobre a participação ali do administrador público, mas eu acredito que a sociedade civil, né, o indivíduo, ele tem uma importância muito grande para combater a escassez hídrica, né? Qual que é a sua opinião? O que a pessoa, o indivíduo deveria contribuir, né? E de que forma a gente consegue engajar essa pessoa a combater a escassez hídrica? Boa. Eu acredito que a forma principal de engajamento individual das pessoas dentro da garantia de abastecimento hídrico, ela vem principalmente através de ações do dia a dia. Então,
é muito comum ainda hoje pessoas, por exemplo, escovar o dente com a água da torneira ligada, tomar banho muito longo todo santo dia. Coisas nesse sentido que vão aumentar o consumo de água residencial, o que faz com que haja uma redução nesse sentido do volume total que vai estar sendo disponível, vai estar sendo distribuído. Claro, a gente sabe também que o uso residencial, dentro da maior parte das bacias hidrográficas que a gente tem no Brasil, ele representa uma fração mínima perante o que é utilizado pela agricultura e pela indústria. Mas eu acredito que através da educação ambiental, que eu acho que é o caminho-chave, a gente consegue engajar esses indivíduos não só em ações próprias do seu próprio dia a dia, de coisas que você pode estar fazendo, para poder garantir que vai estar reduzindo aquele consumo de água diário, mas também de como que você pode participar dessa gestão de forma mais 360, através dos comitês de bacias, através da participação junto com agentes públicos, ou até mesmo de cobrar, através do poder executivo, do poder legislativo, ações voltadas para isso, para poder garantir que haja uma participação individual dentro daquela gestão. Acho que a educação ambiental é o caminho para poder fazer com que todo mundo consiga olhar para a água enquanto um recurso finito. A gente sabe que existe todo um ciclo hidrológico, que a água que está dentro do planeta, ela está contida no planeta e ela não vai escapar para fora do planeta, mas a gente sabe que a disponibilidade dessa água, em quantidade e qualidade, ela vem caindo muito ano contra ano, que foi o que o estudo da ONU mostrou para a gente. Então, a partir do momento que a gente educa a população de forma ambiental, para ter essa consciência de entender não só nas próprias ações, enquanto indivíduo, enquanto pessoa, o que é que dentro da minha casa pode ser feito, mas também enquanto indivíduo, posso estar participando, seja enquanto profissional, seja enquanto cidadão mesmo, para poder garantir essa segurança hídrica, a gente consegue ter essa formação para poder garantir isso. Lucas, eu ouvi certa vez, né? E isso é uma percepção que eu tenho e você pode me ajudar a entendê-la, se eu estou correto ou se deve ser explicado de outra forma. Certa vez eu escutei uma pessoa me dizer o seguinte, que o volume de água no planeta ele não vai mudar para o futuro. O que vai mudar é a disponibilidade e a qualidade dessa água para a população ou para o uso, né? Isso é correto, né? O que eu quero dizer me parece que a gente vai ter o mesmo volume, só que uma água ou inadequada para uso, ou em decorrência desses eventos extremos, dessas alterações climáticas, ela vai deixar de estar disponível em determinada região. É isso? Ou como você explicaria de outra forma? Então, acho que para começar a explicar, eu tenho que falar um pouquinho de geologia. 4,6 bilhões de anos atrás, quando o nosso planeta estava se formando, que ele era um sistema, que ele era ainda um aglomerado de matéria sílica com outros metais, muito quente, ele sofreu um bombardeamento muito forte de meteoritos que vieram de outras partes da galáxia, carregados com água. Então, esses meteoritos, a partir do momento que eles caíam na superfície, que estava em temperaturas extremas, que era uma grande bola de fogo, eles começaram a fazer o resfriamento dessa superfície, e isso ajudou na formação de uma camada que isolou o planeta e fez com que aquela água ficasse contida. Então a água teve essa função de fazer o resfriamento do planeta, mas ao mesmo tempo ela ficou contida. Então toda a água que a gente tem desde o início da história do nosso planeta, a gente mantém até hoje, porque essa água ela passou a circular dentro de um ciclo hidrológico, ou seja, tem a precipitação, tem o escoamento, tem a infiltração, a evaporação, volta para a precipitação e a gente continua de forma contínua. Mas aí aconteceu uma coisa chamada o homem. A partir do momento que o homem chegou, esse sistema passou a ser comprometido. Não no sentido de que o ciclo hidrológico parou de existir, mas a partir do momento que a gente começou a desmatar as áreas de recarga, que a gente começou a construir cidades com uma quantidade muito alta de asfaltos, uma quantidade muito alta de prédios que impermeabilizavam o solo, em que a gente começou a desmatar áreas de nascente,
margens de rios, margens de lagos, etc., a gente foi fazendo com que localmente a disponibilidade daquela água e o ciclo hidrológico ficasse comprometido. A partir do momento que você reduz a quantidade de área de filtração, você aumenta o escoamento superficial, o que faz com que em grandes chuvas essa água ela acabe se amontoando e gerando inundações dentro das regiões urbanas. A partir do momento que você desmata as áreas de preservação permanente, você acaba fazendo com que haja uma erosão das margens daqueles rios, então a margem do rio acaba erodindo, então o rio vai acabar assoreando, ele pode desviar o seu leito, vai piorar resultados de turbidez e também de metais que podem estar associados naquele solo. E a partir daí a gente foi degradando e a gente foi degradando esse ciclo e a forma como ele ocorria naturalmente, o que acaba atingindo por consequência a disponibilidade daquela água que vai estar chegando até a gente. Então, o papel humano ele acaba ocorrendo justamente nisso, de fazer com que localmente, através dos sistemas, essa água que estava disponível, ela pare de estar disponível, e a partir daí a gente precisa pensar em soluções que muitas vezes estão justamente em voltar para o que a gente se perdeu, que são as soluções baseadas na natureza e também infraestrutura cinza para poder garantir quantidade de água nessas regiões. Ô, Lucas, eu não sei se é possível, né? Mas eu queria aproveitar a sua experiência. Com a questão de escassez hídrica, você poderia dizer, né, para o futuro, quais as regiões que serão mais afetadas? Pensando no nível Brasil, né? Quais as regiões que sofrerão as maiores consequências da escassez hídrica? Então, Bruno, o estado de São Paulo ele está em uma crise constante, assim, é uma tragédia anunciada já quando a gente olha para as cidades resilientes, para a forma como as coisas vêm acontecendo. O estado ele cresce muito ano contra ano, o consumo de água aumenta muito, a atividade industrial é muito forte, ao mesmo tempo em que a diversificação das fontes é baixa, que as áreas de recarga elas vêm sendo desmatadas cada vez mais e que o Estado não vem investindo principalmente em grandes obras de infraestrutura hídrica que possam garantir isso. Na crise de 2015, veio a solução de interligar o Paraíba do Sul junto com o sistema Cantareira, que a um princípio, a uma primeira visão, parece ter sido algo muito bom, muito benéfico, que a gente conseguiu interligar uma bacia hidrográfica a mais para poder abastecer a região metropolitana da Grande São Paulo. Só que o Paraíba do Sul é o sistema que abastece a região metropolitana do Rio de Janeiro. Então, ao invés de a gente solucionar um problema, a gente pegou um sistema e estressou ele ainda mais, buscando uma solução através daquilo. Eu acho que não só o estado de São Paulo, assim, para mim é o grande exemplo que a gente tem, mas olhando também para as regiões urbanas, para as regiões metropolitanas do Brasil, eu acredito que todas elas estão em risco muito grande, dado que a gente vem vendo como os eventos climáticos eles vêm acontecendo de forma cada vez mais frequente, e que a gente que essas regiões, essas cidades, elas não vêm se preparando para poder garantir que haja um plano de contenção para esses eventos e que haja uma redução do impacto desses eventos. Em Porto Alegre, em 2024, teve toda a questão que a gente enfrentou em relação às enchentes, etc., no nível do Guaíba, não só Porto Alegre, mas outras cidades ali no Rio Grande do Sul, porque houve um evento extremo, um volume de chuva muito alto, em um momento muito atípico, que não existia preparo para aquilo. Mas antes daquilo, a gente já vinha numa sequência de erros de gestão que tiravam verbas para poder olhar para resiliência climática, para resiliência hídrica, para poder garantir que esses sistemas eles conseguiriam suportar esses eventos extremos. E após ter passado essa crise, a gente não vê uma mudança significativa da forma como deveria estar acontecendo. Então a gente ainda erra muito quanto país, porque a gente espera a crise acontecer para daí a gente pensar na solução para essa crise. Então a gente não age de forma preditiva ainda, a gente ainda está agindo de forma reativa.
o que faz com que o país como um todo, as regiões metropolitanas do país como um todo, principalmente, elas estejam em ameaça muito forte. Lucas, eu queria convidar você, a gente está chegando ao final, mas eu queria convidar você a passar uma mensagem a quem está nos escutando, uma mensagem relacionada à escassez hídrica, né, ou uma dica que seja, para combater a escassez hídrica, ou para preservação, ou uma metodologia, uma prática que a gente possa fazer em casa para ajudar na escassez hídrica. Eu acho que a mensagem principal que eu quero deixar aqui, Bruno, é da gente olhar principalmente que a segurança hídrica é um papel de todo mundo. Ele não é um papel dos órgãos regulamentadores, não é um papel do Poder Executivo, é um papel de todos os usuários. Então, assim, profissionais que atuam na indústria, que sabem que existe algum tipo de vazamento, que sabem que existe algum tipo de perca, que sabem que existe algum tipo de oportunidade de reuso, e que conseguem aplicar isso na prática, eles vão estar exercendo ali na ponta um papel muito fundamental para poder garantir a disponibilidade de água e a redução da escassez hídrica. Além disso, a gente tem mecanismos muito bem estruturados, muito bem delimitados, seja através de comitês de bacias, que foi instituído pelo Plano Nacional de Recursos Hídricos, seja através do nosso próprio Código Florestal, que eles garantem caminhos para que a gente consiga garantir a disponibilidade hídrica e a gente consiga reduzir o risco de escassez hídrica. Mas a gente precisa aplicar. Então, eu acho que a lição principal que eu posso deixar é olhar para o seu dia a dia, não só para o seu consumo residencial, mas para o consumo que você acaba gerando de forma indireta, seja através do trabalho, seja através de outras ações. Como que você pode trabalhar para poder garantir que haja essa redução de consumo e, principalmente, em como que você pode atuar para poder garantir que haja essa execução desses mecanismos que a gente já conhece. Então, assim, você conhece o comitê de bacias da sua região? Você sabe que ele já está instaurado? Você sabe quando vão ser as próximas reuniões? As reuniões, elas são abertas, elas não são fechadas apenas para os membros que são eleitos para sentar nas cadeiras do comitê. Então, qualquer pessoa que faz parte da sociedade civil, ela tem acesso, ela tem direito de participar e ela também tem voz para poder falar. O principal caminho, a principal lição que eu posso estar trazendo é essa. Lucas, olha, foi um bate-papo muito legal. Eu me trouxe aqui lembranças. Para quem não sabe, eu participei quando fui estagiário, há muitos anos atrás. Eu participava do comitê de bacia do PCJ, né, aqui no estado de São Paulo. Mas como ouvinte, eu acho que eu aprendi muita coisa. Então eu reforço a mensagem do Lucas, né? Conheça o comitê de bacia da sua região, participe. É um local que as pessoas te recebem bem, que tem uma discussão técnica muito boa, que tem uma fala fácil de ser entendida e as pessoas são muito solistas, né? Então, conheçam sim, participem, que vale muito a pena. Lucas, muito obrigado pela sua participação. Foi um bate-papo super agradável sobre escassez hídrica, sobre um tema muito, muito atual. E eu acho que cada vez mais a gente vai ouvir falar sobre esse tema, sobre escassez hídrica. Então, quero agradecer a sua disponibilidade, deixar um abraço aí ao povo do Ceará, né? O pessoal tem sido muito participativo, né? Muito, muito obrigado. E quero poder contar com você para as próximas conversas, né, em um futuro próximo, tá? Muito obrigado e até a próxima. Bruno, brigadão pelo espaço, brigadão pela oportunidade, pela troca também. E conta comigo que tiver na próxima aí a gente tá junto. Até mais. Tchau, tchau.